Sempre avante, valentes de Davi, na missão que o Senhor te ordenou, enviando missionários para o campo, destemidos na seara do Senhor. São soldados lá na frente da batalha, que precisam ser unidos contra o mal, recebendo no quartel o seu sustento, e do céu o poder do general. Valentes de Davi, ó valentes de Davi, levante a sua espada que o gigante vai cair. Valentes de Davi, ó valentes de Davi, não recuem que Jesus já vem aí. O Senhor vai à frente da batalha, vai chamando os que ficaram para trás, despertando os valentes de Davi, desfazendo os ares de Satanás. O Espírito Santo te impulsiona, dando forças como fez com Gideão. Pegue as tochas e buzinas nesta luta, vai à frente e terás teu galardão. Valentes de Davi, ó valentes de Davi, levante a sua espada que o gigante
ainda a trombeta está soando, avisando que a luta começou. Jesus Cristo é o nosso comandante, do seu nome este povo é vencedor. Ó valente de Davi, pegue as pedrinhas, esta pedra é tua contribuição. Não te assuste com o tamanho do inimigo, com essa pedra o gigante vai ao chão. Valente de Davi, ó valente de Davi, levante a tua espada que o gigante vai cair. Valente de Davi, ó valente de Davi, não recue que Jesus já vem aí. Valente de Davi, ó valente de Davi, não recue que Jesus já vem aí. Amém. Boa noite, irmãos, irmãs, no nome do Senhor Jesus. Nós estamos tão alegres, satisfeitos por mais uma vez estarmos aqui, unindo nossa fé em um só amor, em uma só esperança, para falar um pouquinho desse amor divino, o amor de Deus. Espero eu, como sempre, que o Espírito Santo ajude a cada irmão, a cada irmã, cada um que realmente está agora nas pontas dos pés, observando o mover de Deus, acompanhando a restauração final desta era que estamos vivendo. Deus possa ampliar, meu irmão, minha irmã, o ânimo dos vossos corações, a sabedoria, e que cada um de nós possamos agora realmente procurar penetrar nas regiões espirituais em Cristo Jesus e sermos ricamente abençoados. Quando vemos o mundo caindo em pedaços, tantas dificuldades, problemas, trevas assolando a humanidade, doenças, aflições de diversas e muitas maneiras, mas sobre o povo de Deus há uma luz brilhando sobre nós, há uma coluna de fogo guiando a cada irmão, cada irmã, assim como essa mesma coluna guiou Israel por todo o deserto, em sua trajetória até chegar em Canaã. E assim a noiva de Jesus Cristo também está caminhando na luz desse Evangelho, a palavra de Deus revelada para nós, e nós estamos felizes em saber que Deus faz isso para nós. Meus amados irmãos preciosos, com muito prazer e privilégio que eu realmente volto mais ou menos nessa quarta-feira, outra vez. Quarta nós estivemos aqui, não deu para ir devido à viagem para Pernambuco, mas hoje estamos aqui para continuar esta maratona. Nós vamos meditar no tema que já começamos a ouvir, a mensagem intitulada "Que é isso na sua mão?" E nós vemos que Deus realmente tem abençoado todos os profetas, apóstolos, mensageiros que tiveram algo de Deus em suas mãos. Eles souberam lutar, eles deram tudo, deram duro para segurar pela fé aquilo que Deus colocou em seus corações. Isso quero dizer que também nós hoje temos na nossa mão a grande arma, a infalível palavra de Deus, a qual nos coloca cada dia mais em prontidão, em posicionamento, para lutar em prol dela. Tem muitos que estão lutando contra ela, mas nós estamos a favor dela. Nós cremos na Bíblia Sagrada, nós cremos que Deus enviou nesta era um profeta mensageiro, e não é nada que vai nos tirar isso, irmão, não é enredo, não é dificuldade espiritual, não. O povo de Deus é um povo revelado, estão descansados na revelação a qual excede todo o entendimento. Mas que Deus abençoe a cada irmão, cada irmã, cada ouvinte pela primeira ou mais vezes que você está nos acompanhando. Esperamos que você sinta bem aqui agrupado diante da mesa do Senhor. Amém? Que a sua palavra, que é alimento vivo para todos nós, para saciar nossa fome espiritual, e a água da vida para matar a nossa sede espiritual. Nós realmente estamos felizes
pelo que Deus tem feito, está fazendo e ainda vai fazer. Amém? Prover a Deus que o último eleito possa chegar a conhecer esta palavra. Que o último cristão, a última cristã, o último jovem nascido de novo, a última jovem possa realmente se adequar no posicionamento, na fila dos eleitos, porque, meus amados, resta pouco tempo para estarmos preparados. E preparando nossas vidas, já começamos através da palavra de Deus. Deus abençoe a todos, no nome de Jesus Cristo. Eu já estou, amados, aqui com a minha Bíblia aberta, no livro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 17, verso 48. 1 Samuel, capítulo 17, apenas o verso 48. Nós vamos meditar, continuar ouvindo hoje, vamos palestrar um pouquinho, mas continuar ouvindo a mensagem. O que é isso na sua mão? Nós devemos dar valor àquilo que Deus colocou diante de nós, aquilo que Deus deu para nós granjear, deu para nós lutar, porfiar em favor desta grande força que temos. No nome de Jesus Cristo, nós vamos ouvir mais uma faixa musical, enquanto os irmãos procurem então a sua Bíblia aí e acompanhem conosco 1 Samuel, capítulo 17, apenas o verso de número 48. Deus abençoe. Sansão era um menino nazireu, para livrar seus pais das mãos dos filisteus. O menino ficou grande e o Senhor o abençoou, e vivia impelido pelo Espírito do Senhor. Sansão matou um leão com a mão desarmada, e matou também 1000 homens com uma queixada, e com 300 raposas fez uma grande queimada, mas ficou uma raposinha no seu peito encerrada. O nome da raposinha chama-se
Amém. Graças a Deus. Vamos ler a Escritura, irmãos, e anunciado que diz assim, então, 1 Samuel, capítulo 17, verso 48, diz assim: E sucedeu que, levantando-se o filisteu, e indo encontrar-se com Davi, apressou-se e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, nós estamos mais uma vez na Tua presença. Ó Deus, presença essa que move nossos corações, esta presença que nos cura, nos liberta, enfim, Pai, ela nos dá condições para estarmos de pé nesses dias ao lado da Sua palavra. Abençoe, a Deus, os nossos irmãos, nossos ouvintes, todos aqueles que nos acompanham, que o Espírito Santo seja com cada um, com cada casa agora, em nome de Jesus Cristo. Como diz o apóstolo Paulo, esquecendo das coisas para trás, significado, nós avançamos hoje à noite para aquele grande prêmio da soberana vocação que está em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a cada um nesta noite. Amém. Te pedimos, Senhor. Amados irmãos preciosos, nós já ouvimos vindo falando sobre Davi. Davi foi uma pessoa que ninguém dava tanto valor, né? Um menino, conforme diz o profeta, um menino magricelo, era pequeno, não era contado como soldados valentes, né? Treinados para estar na guerra, mas apenas foi levar comida, né? Pão aos seus irmãos, e ali deparou com aquela cena, quando viu aqueles homens grandes, homens que realmente eram treinados para batalhar, para vencer, mas eles puderam fugir do grande filisteu. Mas Deus, como sempre, né? Deus tem algo para os seus filhos. É por isso que eu sempre digo: o que é que você tem na sua mão? Você tem que aprender a lutar com o que você tem. Tem gente que quer lutar com o que é dos outros. Você tem que lutar com o que Deus te deu. O profeta disse: Deus te deu 10%, viva para Ele, lute pelos 10%. Se Ele te deu 20%, 30%, 40% ou mais, então que você faça isso em prol do seu rei. Então Davi era um menino raquítico, né? Pesava seus 40 e poucos quilos, mas ele estava ali realmente a caminho para levar comida aos seus irmãos. De repente se depara com essa situação, irmãos, mas Deus revestiu a Davi, amém? E Davi não é como muitos crentes chamados hoje, quando vê os problemas já foge dos problemas. A Bíblia diz que apressando Davi ao combate, e foi contra o filisteu, veja só, e venceu o filisteu, e ele cortou a cabeça, né? Ali com a própria espada do filisteu. Mas eu quero dizer com isso que Deus quer que nós valorizemos aquilo que nós temos. Nós às vezes somos muito queixosos nas coisas, esquecemos do que Deus tem feito para nós, esquecemos que o nosso Deus é capaz de nos livrar, é capaz de lutar por nós, é capaz de vencer cada dificuldade por nós. E nesta noite, depois que nós vamos logo mais ouvir um pouco mais da mensagem de Deus, eu creio que você vai ser mais abençoado. Você vai passar a olhar as coisas de Deus com outros olhos. Amém? Quando vemos hoje que se tornou para nós fato histórico, estourou todo mundo, lê a Bíblia, conhece sobre a história de Jefté, Sansão, Davi e tudo mais. Irmãos, mas hoje Deus tem os seus homens e mulheres também que realmente têm crido, têm abraçado a verdade da hora, têm confiado em seus corações, deixar Deus morar e transformar a sua vida. Se você ainda não fez isso, faça isso, meu amado. Que Deus possa ter misericórdia de você, meu irmão, minha irmã. Você que ainda não fez a sua profissão de fé, você que ainda não é batizado em nome de Jesus, você que ainda continua blasfemando de Deus, ainda continua duvidando de Deus, mas que Deus te ajude, que Deus te abençoe nesta hora. Enquanto ainda há um pouquinho de tempo para falarmos, nós vamos agora usar esse tempo para tentar resgatar vidas através do poder da mensagem do sétimo ano, através do Espírito Santo enviado da Bíblia Sagrada. Que Deus te ajude, Deus te abençoe. Então, Deus em cada época, em cada tempo, Deus teve os seus filhos e sempre depositou nas mãos dele algo que o mundo nunca tomou. Veja só, não fazer o mal o que o sistema babilônico aplicasse naquele dia, mas isso nunca foi páreo para vencer o que estava no coração de Daniel. Nunca foi páreo também, nem tampouco para vencer aquilo que estava no coração de Sadraque, Mesaque e Abednego.
Veja, aquilo, toda afronta, toda injúria, toda aquela perseguição que Elias sofreu sobre o reinado de Acabe e Jezabel, não foi páreo para fazer com que Elias blasfemasse o seu Deus. Muito pelo contrário, Elias foi mais abençoado, porque ele temia mais a Deus. Quando ele achava que estava sozinho, Deus falou: ainda reservei 7.000 Elias, que também não dobrou os joelhos diante da idolatria de Acabe e Jezabel. Tem mais 7.000. Às vezes você acha que está sozinho e abandonado, porque a igreja não te compreende, porque você foi chutado para fora, porque você é desprezado, mas Deus tem filhos e filhas esparramados sobre esse vasto pecador mundo. Mas Deus tem agido nos seus corações, Deus tem falado com a mensagem e tem feito de você uma nova criatura, que você tem alcançado novas experiências, novas convicções. Você está de pé, você é um filho, uma filha de Deus, e não existe demônio no inferno que Satanás pudesse fabricar lá nas engenhocas ferrugentas, podres dele lá. Demônios nunca seriam capazes de vencer a um filho de Deus, porque Deus está com ele. Amém? É com a razão o profeta diz: deixe o diabo perseguir o crente e ele estará tratando com Jesus Cristo. Isto é uma realidade. Então que você receba força nessa noite, que você receba coragem a ouvir a voz de Deus, a ouvir a voz do sétimo anjo falando aos seus corações. Toma isso por exemplo. Não vamos ficar sendo somente admiradores da mensagem, do pregador e de tudo mais. Irmãos, você sabe que Deus está trabalhando de uma maneira especial, fugindo das aparências humanas. Deus sempre fez isso. Quando o homem achava que estava protegido e guardado, né, como Nabucodonosor, naqueles muros, por exemplo, protegido ali no reinado da Babilônia, Deus não havia muro que segurasse a ira de Deus, o programa de Deus, não. Então, nessa era não é diferente também, não. Nós temos que viver em paz. Israel tinha paz lá em Gósen. Veja só, quando ele estava no Egito ali, reunidos, preparando para sair, tinha um profeta dianteira, e eles tinham que crer na mensagem. Aleluia! Se nós não cremos na mensagem de Deus, se não aceitarmos a mensagem como ela é, para nós não haverá arrebatamento. Poderá muitas pessoas ser salvas, mas a arrebatada tem que ser através da mensagem, porque o profeta diz que sem a revelação dos mistérios de Deus não haverá arrebatamento. E Deus tem se manifestado nessa era. Apocalipse 10:7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele tocar a sua trombeta, cumprirá todos os segredos de Deus, pelos quais ele anunciou pela boca de Deus todos os santos profetas. Amém? Então nós vamos continuar mais um pouco aqui, a partir de 93 parágrafo. O profeta diz para nós assim, que às vezes nós julgamos as coisas pela aparência. Muitos julgavam Davi pela aparência. Veja só, mesmo assim, como Davi falou que ia lutar contra os filisteus, então vem cá, vamos tentar fazer alguma coisa, colocar armadura em Davi, e começou a entortar as pernas, não aguentava o peso daquele eu e tudo mais. Tira isso de mim. Aleluia. Deus não precisa de roupagem eclesiástica, movimento eufórico de igreja. O que Deus precisa é de um homem e uma mulher, de um moço e uma moça, que realmente dá lugar ao Espírito Santo, para que Deus trabalhe na vida dele. Tá bom? Então muitas pessoas olham pela aparência, muitos olham para você e falam: eu não esperava isso dele, eu não esperava isso dela. Mas quando Deus escolhe, como escolheu Davi, veja só, você é um predestinado por Deus, você é um eleito para caminhar, você vai chegar lá. Não importa com as laterais, não importa, irmãos, a Bíblia diz que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 ao teu outro lado, mas você não será atingido. Há uma promessa na Bíblia, que você não será atingido. Tenha paz com Deus, viva feliz, aceite a palavra de Deus, creia em toda a palavra de Deus, então você realmente será uma pessoa de posicionamento espiritual. Deus abençoe. Vamos ouvir a partir do parágrafo 93, aí por volta de uns 15 a 20 minutos, 25, Deus sabe. Deus abençoe a todos e uma ótima meditação, uma ótima programação para nós, em nome de Jesus Cristo. Amém. Você pode julgar pela aparência. Isso mesmo. Não se julga pela aparência. Julga-se pelo que está no coração. Isso mesmo. Julgar pela aparência. Ora, Israel teria tido grande dificuldade quando acharam que podiam tirar água de uma rocha. Era o lugar mais seco que havia na nação. Mas Deus disse: falai à rocha, é ela que tem a água.
Então, dizem hoje, se houvesse esse negócio de cura divina, seria em algumas dessas grandes igrejas clássicas. Isso é o que vocês pensam a respeito. Estão vendo? Isso mesmo. Talvez seja o lugar mais seco que já viram, mas a água lá, se vocês apenas falarem aí. Amém. Amém. Agora quero que notem. Então, quando Davi, posso vê-lo chegar lá, e ele disse, trouxeram-no perante o rei, disse, agora, esperai um minuto aqui, disse, trazei aquele menino aqui. Foi até ele, o dia Saul chamou-o de garoto, ele devia ser um magricela, sabiam? Ombros pequenos e caídos, um pouco caminhando, olhinhos estrelados, olhando para ele. Ele disse, bem, escuta, tu não podes lutar contra isso. Ele disse, não desmaie o coração de ninguém dentro de si por causa deste gigante. Disse, teu servo irá e lutará contra ele. Oh, que coisa! Eu gosto dessa coragem, vocês não gostam? Amém. Por quê? Daqui um minutinho veremos por que ele teve essa coragem, o que fez essa diferença. Sim, Senhor, ele disse, irei até lá e lutarei contra aquele gigante. Amém. E lá Saul, o belezão sentado lá, quase do tamanho de um gigante, e supostamente rei em Israel por tudo isso. E então, sentado lá com medo de ir lutar contra ele. Isso me faz pensar em muitas dessas pessoas de hoje que não creem em cura divina. Elas afirmam crer na Bíblia e então deixam o diabo fazer o que quer com elas, qualquer coisa. Eu acredito em ter uma experiência antiquada do Espírito Santo, ser nascido de novo, enraizado, 2 vezes morto. Eu acredito em algo que dá vida ao homem, que põe coragem e fogo nele. Isso mesmo, isso fará com que ele encare o diabo em qualquer promessa divina de Deus e a chame de verdade, não importa qual seja a aparência. O pequeno Davi, ora, ele disse, tu não podes fazer isso. Ele disse, deixa-me ir. Ele disse, agora como sabes que podes fazê-lo? Ele disse, olha aqui, vou lhe dizer uma coisa, eu tive uma experiência, é o que é necessário hoje, alguém que já teve uma experiência. Davi disse, eu tive uma experiência, disse, eu estava cuidando das ovelhas de meu pai lá, e veio um leão, veio um urso e agarrou um cabrito, ou cordeirinho, e saiu correndo com ele. E disse, eu corri atrás dele e acertei-lhe a cabeça com essa funda. E então, quando fui tirar o cordeiro da sua boca, ele se levantou e eu o matei. Ele disse, o Deus que entregou o leão em minhas mãos e o urso em minhas mãos, disse ele, quanto mais entregará aquele incircunciso filisteu. Isso mesmo. Então Saul disse, vem cá, e farei de ti um verdadeiro pregador eclesiástico então. Desse modo, ele o levou até lá, e ele vestiu uma grande armadura e seu capacete e tudo mais. Ele o empurrou por cima de suas pequenas orelhas, e imagino-o dando uma olhadinha de lado e uma grande armadura sobre si. E ele não conseguia se mexer, ele simplesmente não conseguia fazer nada. Esse é o problema das pessoas hoje, quando um homem recebe um pequeno chamado no coração para ir pregar o Evangelho. Vocês têm de levá-lo a um desses grandes seminários, ou alguma coisa aí, e tirar dele tudo o que tem de pregador. E pôr um pouco dessa teologia mundana nele, assim, e tirar tudo o que há de pregador nele. Então lhe dizem para ir, não é de se admirar que ele não possa crer. Meu Deus, todo atrelado ao mundo. Aleluia! Precisamos sair e fazer descer um pouco do Espírito Santo à moda antiga e reter esses velhos necrotérios. É disso que precisamos por aqui. Amém! Aleluia! Sim, Senhor. O velho Davi lá, ele recebeu seu diploma de bacharel, vocês sabem, e seu diploma em direito, e doutorado em leis, e doutorado em divindade, vocês sabem tudo sobre si.
Ele disse: não sei nada sobre essas coisas, nunca testei nada, não sei o que é isso. Disse: não posso fazer isso. E Saul logo descobriu que sua vestimenta eclesiástica não servia em um homem de Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Esse é o problema das pessoas hoje. Se vocês simplesmente tirassem essas velhas vestimentas eclesiásticas e descessem: prefiro ter uma antiga experiência. Prefiro que meu filho saia em companhia de um homem que não conheça seu abecedário e o leve aqui até uma encosta, perto de um velho tronco em algum lugar, e ore com ele até receber uma experiência do Espírito Santo dos velhos tempos. Aleluia. A mandá-lo para todas as escolas que há no país, que tirem o poder de Deus e as bênçãos de Deus de sua vida. Amém. Amém. Isso mesmo. Glória a Deus. Sim, Senhor. Aleluia. E lá, Davi olhou para aquilo e disse: não sei nada sobre isso, não sei como dizer amém, e todas as doxologias e todas essas coisas, não sei como você faz isso. Disse: deixa-me ir com o que já comprovei estar certo. Glória a Deus. Aleluia! Amém, amém, amém. É isso que eu digo. Eu sei que quando me aproximei do meu superintendente geral, disse a ele que o anjo do Senhor havia se encontrado comigo. Ele disse: Billy, vá para casa, você teve um pesadelo. Ele disse: ora, quer dizer que com instrução de 7ª série, você vai orar por enfermos e vai orar por reis? Eu disse: foi o que ele disse. Disse: como vai fazer isso? Eu disse: não sei, mas ele me trouxe até aqui e ele me levará adiante. Deus é poderoso, o qual fez a promessa e o fará. Amém. Ele disse: ah, filho, acho melhor você voltar. Você precisa de um descanso. Eu não precisava de um descanso, eu precisava ir trabalhar. Eu já havia descansado demais. Amém. Esse é o problema de muitas pessoas hoje. Faça alguma coisa. Amém. Agora, Glória a pessoas Deus. estão em situação difícil. Vamos. Amém. Haga as Glória a obras do Senhor Jesus rapidamente. Aleluia. Notamos que encontramos o pequeno Davi ali e ele disse: agora olha, não sei nada sobre todos os teus diplomas e não sei nada sobre tuas armaduras e todas as coisas com que vocês lutam, discutem e contendem. Mas sei de uma coisa, tenho confiado nesta pequena funda. Deus entregou o leão com esta funda, ele entregou todas essas outras coisas com esta funda. E Deus entregará aquele incircunciso filisteu com uma funda. Eu sei que quando era pecador, perdido e no mundo, morrendo sem Cristo, o Espírito Santo me salvou. Sei que quando estou cansado, o Espírito Santo me deixa feliz. Sei que quando preciso de alimento, o Espírito Santo me alimenta. Muito mais o Espírito Santo me curará se eu estiver enfermo, depois que Deus Glória a prometeu. Deus. Não sei das outras coisas sobre vocês, mas sei que Deus fez uma promessa, e é a promessa de Deus, e Deus cumprirá a sua promessa. Amém. Glória. Que é isso na tua mão, Davi? Amém. Ele disse: uma funda. Aleluia. Amém. Como vais lutar contra aquele gigante lá com uma lança de 4 ou 6 metros? Tu não conseguirias chegar perto dele. Ele disse: eu já testei, sei o que isto fará. Amém. Amém. Isso mesmo. Um homem ou mulher que já nasceu do Espírito de Deus, que já recebeu o Espírito Santo, eles sabem o que isso fará. Aleluia. Não sei o que toda a argumentação de vocês e todas as suas escolas vão ensinar, mas sei de uma coisa, que isso fará o que Deus disse que faria. Amém. Amém. O Amém. pequeno Davi havia aprendido sobre Deus pela via da natureza. Ficando lá sozinho, ele falava sobre águas tranquilas e verdes pastos. Ele tinha visto Deus em sua condição primitiva, Deus em sua natureza, movendo-se. Deus está na natureza. Vocês não creem? Claro que está. Gosto tanto de observá-lo no pôr do sol, observá-lo em como o crescimento das flores, observá-lo quando o sol está nascendo. Faz um tempinho aqui, eu estava nas montanhas, para onde vou quando fico tão cansado que não consigo mais continuar. Eu subi lá no outono para caçar.
e estava caçando o alce. Estava no final do outono. Estávamos bem lá no alto, porque a neve ainda não tinha caído para fazer o rebanho descer. E eu estava bem no topo, ou perto de onde a floresta termina. E no outono, lá em cima das altas montanhas, neva um pouco, e então chove um pouco, e então o sol sai. Vocês sabem como é no outono. E enquanto ia, não para matar a caça, apenas para ficar sozinho. Gosto de ficar sozinho com Deus. Todo homem e mulher, esse é o problema. Você deveria passar mais tempo todos os dias, Amém. em vez de perambular de um lado para outro e correr por aí. Deveria sair e ir para algum lugar, orando e buscando a Deus. Amém. Eu estava andando lá em cima e caiu uma tempestade e fiquei atrás de uma árvore assim. Eu estava de pé atrás da árvore e os ventos soprando. Era um local cujas árvores tinham sido derrubadas pelo vento lá, de qualquer maneira. Então, depois que a tempestade passou, eu saí atrás da árvore. Eu estava com meu rifle no chão. Eu olhei e comecei a ouvir a manada de alces à distância. Eles se perderam na tempestade. Estavam chamando uns aos outros. Minha mãe é meio índia, é isso o bastante para que eu goste demais daquela região remota. Oh, que coisa! Como Davi disse, quando um abismo começa a chamar outro abismo, e realmente começou a chamar outro abismo então. Um velho lobo cinzento começou a uivar aqui em cima, e a companheira lhe respondeu lá na baixada. Chorei como criança, não pude evitar. Fiquei lá e chorei com as mãos levantadas. Olhei para lá, então o sol saiu lá no horizonte a oeste, espiando através daquele grande olho que tudo vê. E acima, aqueles pinheiros tinham congelado lá em cima com o gelo. Formou-se um arco-íris de lado a lado do vale assim. Pensei, oh Deus, para todo lugar que se olha, pode-se vê-lo. Lá estava ele, pensei que lá estava ele, olhando para lá. Ele está olhando por entre meio. Lá está ele no rebanho de alces. E aqui embaixo está ele nos lobos uivando. Aqui está ele na natureza. Amém. Pensei, como Pedro disse, bom é estar aqui. Construamos 3 tabernáculos. E fiquei muito religioso, e dei voltas e mais voltas naquela árvore, gritando o mais alto possível, gritando e dando pulos o tanto quanto podia. Se alguém aparecesse por lá, ia querer me levar para um hospício, ia achar que havia alguém louco na mata, mas eu estava a uns 48 ou 64 quilômetros da civilização. Estava sozinho com o Senhor, desfrutando. Olhei para cima e vi aquilo e pensei, sim, aquele arco-íris. Deus o deu a Noé. Ele era, na aparência, semelhante ao arco-íris, como pedra jaspe e sardônica. O primeiro, o último, aquele que era, que é e que virá. Amém. Raiz e geração de Davi, a estrela da manhã. E outra vez dei voltas e mais voltas na árvore, tão vigorosamente quanto podia, gritando o mais alto possível. E um pequeno esquilo de pinheiro, não sei se os irmãos já viram um ou não, mas um pequeno esquilo de pinheiro estava sentado lá em um toco. Ele começou a chiar, chiando, como se fosse me afugentar. Pensei, por que o esquilinho está tão agitado? Ele estava chiando mesmo. Eu olhei para lá e pensei, talvez ele esteja com medo de mim. E então olhei por acaso. E saindo lá de baixo, o vento tinha forçado uma grande águia a descer. E aquela grande águia, quando ela apareceu, era por isso que o esquilinho estava chiando. Ela pulou para um galho assim, e o esquilinho voltou a chiar. Olhei para aquela grande águia, pensei, agora, Senhor, será que assustei aquela águia lá? Eu estava gritando tão alto? Então olhei para ela e pensei, agora tu a colocaste aqui perante mim para ver, por algum motivo.
não sei porque tu apresentaste essa águia a mim. Fiquei olhando para ela. Oh, era um grande, enorme pássaro. E notei seus grandes olhos de aspecto aveludado olhando em volta. Pensei, bem, há uma coisa que admiro em você, que é, você é corajosa, não está com medo. E pensei, por que não está com medo? É o que quero saber. Por que não está com medo? Não está com medo de mim? Eu olhei para ela, vocês sabem, e ela afofando as penas várias vezes, vocês sabem, e andava de um lado para o outro daquela tora, olhando por ali. Ela olhava para aquele estilo de pinheiro, eu olhava para mim. Eu disse, sabia que eu posso atirar em você? Apenas olhou para mim e continuou, vocês sabem, andando de um lado para o outro. Ele não a estava incomodando muito. Eu pensei, por que é que você não está com medo? Então, aconteceu-me dizer, agora, vou estudar, Senhor. Qual o motivo disso? Agora, eu te vejo lá no arco-íris, eu estava ouvindo o bando de lobos, eu te vejo lá no pôr do sol. Por quê? Tu estás naquela águia? Eu olhei um pouquinho para aquela águia e pensei, sim, a razão pela qual ela não está com medo, ela está movendo as penas para frente e para trás. Deus lhe deu um par de asas e ela sabe que antes que eu pudesse pegar aquele rifle, ela estaria nas copas das árvores e eu nunca conseguiria atirar nela. Eu disse, glória a Deus, tive outro acesso. Lá fui eu correndo, pensei, isso mesmo, contanto que possa sentir o Espírito Santo perto. Que diferença faz o que acontece? Que tudo se vá, seja o que for, contanto que possa senti-lo perto, saber que Ele está aqui. Alguém disse, irmão Branham, o irmão não tem medo de enganar-se alguma noite? Eu disse, não enquanto puder senti-lo, não, Senhor. Quando ele for embora, eu sairei da plataforma, mas contanto que ele esteja ali. Observei aquela águia por alguns minutos, estou saindo do meu assunto aqui, mas quero lhes dizer isso. Quando a observei lá um pouquinho, depois de um tempo, ela se cansou de ouvir aquele esquilinho de pinheiro, chiando, 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 chiando. E simplesmente deu um grande salto assim, com algumas batidas de asas, logo estava bem acima das copas das árvores. E ela não bateu mais as asas, ela sabia posicionar as asas. E a observei, toda vez que o vento vinha, ela subia. Toda vez que o vento vinha, ela subia. Simplesmente continuou subindo, subindo, subindo e subindo até se tornar um pontinho. Fiquei lá e gritei bem alto, disse, sim, Senhor, é isso, não é pular e se unir a metodista e voltar para a batista e para a presbiteriana, para a pentecostal, assembleias, unidade, por todo lado assim, é só posicionar as asas, aleluia, isso mesmo. Não é ficar correndo de uma reunião de cura para outra, não é ficar correndo de um consultório médico para outro, é saber posicionar as asas de fé no poder do Espírito Santo. Toda vez que ele passar, suba com ele até que possa deixar esse velho chiado na terra. Esse velho bando que diz, os dias de milagres já passaram, e isso foi para as pessoas há muito tempo. Suba acima disso. Toda vez que o Espírito Santo passar como uma onda, prenda suas asas nele e suba para os céus do céu até desaparecer de vista. Deixe essa velha coisa e tal terrestre ficar aqui atrás, dizendo, bem, creio que os dias de milagres já passaram, creio que essas pessoas que pensam assim não estão certas da cabeça. Apenas suba acima disso. Amém. Não bata as asas e pule. Apenas posicione suas asas. Deixe o Espírito Santo erguê-lo. Apenas continue até estar fora.
Sim, um dia lá em cima eu estava rebanhando o gado. Aconteceu-me não notar nada sobre ou outra coisa sobre a águia. Uma velha mãe águia, quando faz seu ninho, ela o faz com grandes galhos e coisas tais, e é fedorento perto dele. Então, quando as águiazinhas aprendem a voar, eu estava observando. Eu prendi, coloquei as rédeas do meu cavalo em torno de um galho e fui até lá. Estava de binóculo apenas observando. Vi aquela velha mãe águia lá em cima. Ela estava fazendo algo, batendo as asas. Foquei meu binóculo nela e a observei, porque estávamos trazendo o gado para baixo. E olhei para lá e a vi como ela estava fazendo aqueles filhotinhos sair. E ela continuou mexendo com aquelas águiazinhas para um lado e para o outro lá em cima. E depois de um tempo, ela fez todas subirem em suas asas, e as tirou daquele velho ninho fedorento, e desceu para o vale, e abaixou suas grandes asas assim. E quando fez todas, aquelas águiazinhas desceram, e começaram a andar por ali, a primeira vez que puseram os pés na grama. Que coisa! Como elas estavam se divertindo! Eu disse, Senhor, se isso não é um reavivamento do Espírito Santo à moda antiga, então nunca vi um na vida. Isso mesmo. Eu disse, olhe para elas. Fora daquele velho ninho fedorento lá em cima, você sabe, onde havia fedor e espinhos e coisas tais. É assim que Deus faz. Ele levanta você nas asas de uma águia e o tira das coisas velhas e fedorentas do mundo para este lugar onde tudo é possível. Tão livre quanto se pode estar. Amém. Então as observei correndo por ali, pegando um bocadinho de grana aqui e correndo, pegando um bocadinho aqui e brincando, simplesmente aproveitando sem nenhuma condenação. Pensei, bem, agora o que aquela velha mãe vai fazer? Depois que viu seus pequeninos começarem a brincar e se divertir, ela posicionou as asas novamente e foi direto para a rocha mais alta que pôde achar. Ela pousou lá em cima, empoleirou-se e começou a olhar em volta. Oh, que coisa! Pensei, isso mesmo! Quando o Senhor Jesus me tirou do charco de lodo e me colocou sobre a rocha, Cristo Jesus, Ele escalou as muralhas da glória, sentando-se no alto, observando embaixo. Ele está de olho no pardal e sei que vela por mim. Nenhum mal, nenhum perigo, nada mais pode acontecer enquanto estivermos em sua divina presença. Amém. Aconteça o que acontecer, até a própria morte perdeu seu aguilhão, porque ele se encontra lá na glória esta noite. Seus olhos estão observando esta reunião para ver exatamente o que acontecerá, enquanto seus pequeninos estão reunidos em torno do trono de Deus, regozijando-se na palavra de Deus, gritando na presença de Deus. Oh, que coisa! Despreocupados. Aqueles filhotinhos não olhavam para nada. Ora, fosse um coiote em direção a um deles, ele levaria a surra mais terrível que já levou na vida. Amém! Oh, que coisa! E quando ela pousou lá, então, depois de um tempo, eu fiquei sentado lá por umas 2 horas observando-a. Soprou um ventinho vindo do norte, uma pequena corrente esverdeada, das que surgem rápido. A tempestade estava chegando. E quando ela soltou um grito, quando deixou o ninho lá em cima, ela voou direto para baixo assim, soltou um grito e todas aquelas águiazinhas por toda a pequena campina lá começaram a correr para se juntarem. Ela estendeu as asas assim, cada uma daquelas águiazinhas correu e saltou para cima da asa, prendeu o biquinho em uma pena assim.
Ela ergueu aquelas grandes asas magistrais e aquela tempestade descendo a colina com um forte ruído a 96 km por hora. Ela foi tão direto para a rocha quanto pôde e as levou para um abrigo. Pensei, sim, um dia desses haverá um grito vindo de cima. O Senhor Jesus virá e estenderá suas grandes asas, e todos os seus pequeninos saltarão para os braços da velha e rude cruz, e seremos levados para a segurança do dia da sua vinda, até que a tempestade da vida passe. Oh, que maravilha se você olhar para Deus em sua natureza. Davi tinha visto isso. Ele sabia que Deus existia e que Deus ia libertar. Ele tinha visto Deus em sua natureza. Então ele disse: dá-me esta pequena funda, eu a testei. Essa é a única coisa com que sei mexer, é esta funda. E isso é tudo o que um crente sabe, que Deus disse assim: essa é a velha funda, confiarei nela a qualquer hora, contra qualquer coisa que o diabo possa apresentar. Amém? É a palavra de Deus. Glória a Deus. Somente a palavra de Deus derrotará Satanás em qualquer lugar, a qualquer hora, sob quaisquer condições, se um homem ou mulher usar comá-la. Deus em sua palavra. Amém. E posso vê-lo então, como ele disse: bem, vai então, o Senhor seja contigo. Ele chegou lá e procurou no vale e pegou 5 pedrinhas e as colocou em seu pequeno alforje. Ele colocou uma em sua funda e saiu ao encontro de Golias. E Golias olhou para ele e disse: sou eu algum cão? Bem, ele o amaldiçoou em nome de seus deuses, disse: vou te pegar, seu santo falador maníaco. Tu e espetar esta lança em ti, e te pendurar aqui em cima e deixar que os pássaros se alimentem de ti por um tempo. Sim, Senhor. Vocês dizem: Davi não era um santo rolador. Sim, era o que vocês chamam de santo rolador. Quando a arca do Senhor estava chegando, ele saiu e dançou diante da arca, o tanto quanto pôde, e sua esposa zombou dele. Disse: você não gostas disso? Observa isto. E lá se foi ele, dando voltas e voltas em volta da arca novamente. Se isso não é um santo rolador moderno, nunca vi um na vida. Claro que ele era. Amém. Alguém disse: irmão Branco, Amém. Graças a Deus, né? Que maravilha. Como Deus trabalha tremendamente, né? Ele usou Davi, ele usou vários personagens. Ele pode te usar também nesta hora que estamos vivendo, quando realmente você pode abrir o seu coraçãozinho e deixar ele trabalhar. Deus abençoe a todos os nossos que estão, os irmãos que nos acompanham, e a graça soberana nos abençoe. Eu quero fazer uma oração. Se tem alguém doente, enfermo, aflito e necessitado, e crer na cura divina, creia que você tem que saber que você está lutando com o que você tem na mão. Tenha fé em tua mão agora, tenha fé na tua vida espiritual, creia de coração na sua cura. Você que tanto sofre com esse problema que te aflige, que afronta aí, de enfermidade, creia que Deus vai te curar. Soberano Deus, Pai Celestial, em o nome de Jesus Cristo, assim como tu capacitaste a Davi, a Gideão, a Jefté, a Sansão e muitos outros, Pai, para vencer os Golias, que por certo fizeram frente a eles, nesta hora também peço a Ti que fortifiques a fé
de cada irmão, cada irmã que está enfermo, doente, aflito e necessitado, Senhor. Aumente a fé. O profeta disse que a fé, ela tem cabelo no peito, Senhor. E que nós possamos ser ousados, assim como Davi foi contra o filisteu. Que agora unimos a nossa fé em uma só verdade, em um só Espírito, e mandamos esses demônios de enfermidade, esses filisteus desse século, ó Deus, se afastarem agora, sejam curados cada um, no nome de Jesus Cristo, para a tua glória te pedimos. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, eu tenho aqui alguns nomes de pessoas que estão na conexão. Se eu não falar do Senhor, não fica aí constrangido por causa disso, tá bom? Mas o que eu tenho aqui, Tatiana Norberto Família, Rosa Sivaldo, Ezequiel Miranda, Deus abençoe, Regina Isabel, Sebastião Batista, Vandex Santos, Manuel, Wellington Claro, Varley Choqueta, Sandra Sueli e Maria Isabel. Deus te abençoe, que o Espírito Santo prossiga falando em vossos corações. Amanhã nós vamos continuar mais um pouco, Deus permitindo, né? A ouvir mais uma partícula dessa palavra, que está muito bom. Nós temos que aprender, meus amados, a lutar com o que temos. Amém? O que tem na tua mão? O que é que tem em tua mão? Então você tem que fazer isso funcionar. Você tem a espada, você tem a palavra viva em sua vida. E você, o profeta, disse que você deve sair e cortar cada demônio pelo meio. Você nunca tem que sair lá no terreno do diabo, mas esteja sóbrio em Deus, sempre crentes de oração. E quando o espírito do mal chegar dentro de você, você o golpeia pelo meio, o profeta disse, e diz assim: onde está o próximo? Amém? Que o Espírito Santo te dê essa graça, essa vocação, no nome de Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. O nosso muito obrigado pelo companheirismo, e cremos que na próxima ocasião, Deus permitir, estaremos juntos novamente. Boa noite a todos. Deus nos abençoe no nome santo de Jesus Cristo. Enquanto isso, vamos deixando aqui talvez mais um ou dois louvores, tá bom? Deus abençoe. Boa noite, meu muito obrigado, em nome de Jesus Cristo. Amém. Israel dizia que Moisés não estava certo, trouxe o povo do Egito para morrer no deserto. Faltava leite, pão, também faltava água. Moisés pedia calma, mas o povo não obedecia. Deus disse assim: Moisés, nem que o povo não entenda, vendo você não tenha com a vara feia tenha, e a água vai chorar. Deus disse assim: Moisés, nem que o povo não entenda, vendo você não tenha com a vara feia tenha, e a água vai chorar. Quando Sansão botou fogo na seara, filisteus jogavam água sem conseguir apagar. Sansão fugiu e escondeu numa caverna. Filisteus fizeram guerra pra Sansão eliminar. Deus disse assim: Sansão, este povo não é meu. Se lembra que no perigo sempre tive contigo e você venceu. Deus disse assim: Sansão, com meu poder você vence. Com queixo de um animal te livrarei desse mal, matando toda essa gente. Quando Elias, profeta em Israel, fugia de Jezabel por causa das perseguições,
Deus disse Elias da caverna, ele ouviu. Em Israel tem 7.000 que não mancharam os corações. Deus disse assim, Elias, pode zombar deste povo. O coração é mau, ainda pede a Baal pra responder com fogo. Deus disse assim, Elias, não negues Jezabel. Eu mando fogo que não apaga, queima lenha, bebe água, pois ele desce do céu. A luz brilhante